algumas propriedades, né? Alguns métodos para simplificar os radicais. Porque daí fica melhor para a gente resolver e encontrar uma raiz quadrada possivelmente. A gente já tinha visto, que eu já expliquei, vocês já fizeram atividade mas vamos só relembrar, né? Que eu posso escrever uma raiz em forma de potência. Por exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 2. Quando não tem nenhum número aqui fora, é porque eu tenho o número 2, não é? E quando não tenho nenhum número aqui em cima, eu tenho o número 1. Então, eu posso repetir o radicando, né? E o seu expoente. E o número, o índice da minha raiz, do meu radical, quer dizer, né? Raiz é o resultado, vem para aqui embaixo, certo? Ficou uma fração. Outro exemplo. Raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. Repito o radicando e o seu expoente. E o índice da minha raiz vem para baixo, ok? Uma outra propriedade que eu posso fazer e eu posso observar é que quando o meu expoente, certo? O meu expoente do meu radicando for igual ao meu índice da raiz, eu posso cortar eles, digamos assim, cortar, porque é um jeito mais fácil de vocês compreenderem. Um exemplo. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4 ao quadrado, certo? Quando não tem o número aqui é porque eu tenho o número 2. Eu posso cortar esse 2 com esse daqui porque são iguais e tiro o 4. Outro exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo. São iguais? São. Posso cortá-los. Lembrando que eu estou dizendo cortar entre aspas, né? Entre aspas, porque é um jeito mais simples de vocês compreenderem. Tirei, certo? Toda vez que o expoente for igual ao índice, eu posso cortar e tirar da raiz, do radical. Outro exemplo, certo? Outra forma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando eu tenho uma raiz de uma fração. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 4 sobre 9. Isso é a mesma coisa que eu escrever a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9, simplesmente. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 9 é 3, certo? Posso separar essas duas. Terceiro caso, com a multiplicação. Quarto caso, se eu tiver uma multiplicação dentro do radical. A mesma coisa, eu posso separar eles. De 4 vezes 9. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever ele separado. Eu posso separar, porque tem multiplicação. Não esqueçam. Posso primeiro fazer a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Ok? Posso separar eles assim. Também posso juntar com certeza. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 3. Posso colocar isso daqui tudo dentro de uma raiz só. Porque é uma multiplicação, certo? Fica 8 vezes 3 dentro da própria raiz. Ok? A mesma coisa se eu quisesse voltar aqui, olha. Se eu tivesse, por exemplo, raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 12. Isso aqui é a mesma coisa que escrever a raiz quadrada de 10 sobre 12. Só um problema para juntar mesmo, pessoal. Não tem mistério. Não tem mistério nenhum. Um outro exemplo que eu queria mostrar a vocês, que a gente poderia simplificar, é o quê? 5. Quando eu tenho uma raiz e outra raiz dentro,
certo? Aqui eu tenho a raiz cúbica de 8. Eu posso multiplicar o índice de dentro com o índice de fora e formar uma raiz só. Para isso, eu coloco aqui o meu radical, certo? 3 vezes 2. Lembrando que aqui tem o 2, né? 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 8. Outro exemplo. Raiz aqui, radical aqui. O que é que eu vou fazer? Uma raiz só, um radical só. 5 vezes 3 dá 15, ok? E coloco 4 aqui. Se eu tivesse três radicais, um dentro do outro, ia multiplicar todos os índices, sem mistério nenhum. Aqui foram alguns casos de simplificação de radicais. Vou parar nesse daqui para não ficar muito longo, certo?